Prontinho. Tá. Pode seguir, Denise. Esse slide eu já tinha finalizado. Isso. Então, quando eu falo sobre manejo do comportamento, para quê, né? Para que a gente tem que estar atento na avaliação dessas técnicas, de qual técnica vai ser necessário utilizar? Olha só, porque é importante eu trabalhar com o meu paciente para que ele possa reformular as experiências, se ele já teve alguma, né? Para que ele possa repensar na experiência passada, que se for desagradável, e transformá-la agora numa situação agradável, numa situação favorável. Então, isso é muito importante a gente ser nosso objetivo, né? Desmistificar o tratamento odontológico, sempre fazendo associação com coisa legal, que ir ao dentista é legal, que é divertido, que é gostoso. Isso, gente, a gente tem que trabalhar com a criança e com a família em conjunto. Porque, às vezes, tem acompanhante que acaba falando coisa indevida, né? Então, a gente tem que estar preparando o acompanhante também para não falar coisa que seja ruim para a minha abordagem. Então, nós vamos ver nos slides seguintes, inclusive sobre isso, e precisa, às vezes, a gente fazer um treinamento também com a família ou com o acompanhante, né? Sempre é importante a gente, que vai realizar técnicas de manejo, sermos honestos. Então, vamos falar sempre a verdade. E, professor, e se ele perguntar sobre a agulha? Se vai ter agulha? Eu não posso falar que vai ter agulha. Você pode falar, porque se ele vê a agulha e você falar que não tem, você vai entrar em descrédito com a criança. Isso dificilmente você reconquista, né? Então, sempre falando a verdade. É claro que você não vai falar a verdade, mas você pode criar, use a sua imaginação, o seu poder criativo para falar sobre a agulha. Quando ele começar a falar, vai ter agulha? Olha, nós vamos utilizar uma forma do seu dente dormir, você dá uma desviada do assunto, mas você nunca fala que não vai ter, né? Porque se ele vir a enxergar, você vai entrar em descrédito. Então, vamos tentar ser o mais honesto possível com o nosso paciente. Ser flexível, às vezes você planejou uma coisa e a criança chegou meio que gripadinha, ou que não dormiu bem à noite. Enfim, a gente tem que ter flexibilidade para fazer, alterar aquilo que foi proposto para aquele dia, ou ser flexível. Às vezes a criança não está legal naquele momento, então por que não adiar aquele procedimento que já tinha sido planejado? Então, flexibilização no atendimento é muito importante. Criança, a gente tem que ser assim. Usar um vocabulário apropriado para cada fase da vida, como nós já dissemos, e confiança, gente. Quando a gente consegue a confiança do nosso paciente infantil, é incrível. Você pode anestesiar ele até aquela anestesia mais dolorida. A forma dele lidar com isso vai ser incrível. Ele pode até dar uma churumingadinha, mas depois está tudo bem, ele vai te abraçar, ele vai sair da cadeira sorrindo, porque ele confiou em você. Então, isso são 4 itens que a gente tem que estar sempre como meta, tendo como meta, que é a honestidade, flexibilidade, vocabulário e a confiança, né? Pode seguir. Então, a gente tem que estar sempre atento quanto a isso. E no slide seguinte, nós vamos falar sobre a classificação dessas técnicas, que eu estou já abrindo o espaço para falar delas desde o início, né? Então, nós temos as técnicas básicas e as técnicas avançadas para o controle do comportamento infantil. Quem são elas, né? Vamos conhecer agora, pode passar. Então, quem são essas técnicas? São essas aqui, olha só. As técnicas básicas, também conhecidas como não farmacológicas, são comunicação verbal, não verbal. Nós vamos ver cada uma delas separadamente. Falar, mostrar, fazer, modelagem, distração, reforço positivo, controle de voz, presença e ausência materna. Certo? Então, essas são as básicas ou não farmacológicas. Pode seguir, Denise.
E temos também as avançadas. As avançadas, elas, vou falar brevemente sobre elas, como eu disse no início, elas envolvem a inalação com óxido nitroso e oxigênio, também conhecido como sedação inalatória com óxido nitroso, né? Temos dentro das técnicas avançadas a estabilização protetora, a sedação, que é uma outra forma de sedação por via oral, né? Ou inclusive até parenteral, e por último, dentro das como técnicas avançadas, nós temos a anestesia geral. Tá? Então, para que a gente possa aplicar essas técnicas avançadas, há necessidade de ter um treinamento, de fazer cursos, né, de habilitações, principalmente para inalação com óxido nitroso, para que a gente possa ter a habilidade e o certificado garantido pelo Conselho Federal, para que a gente possa aplicar isso no nosso paciente, certo? Pode seguir. Então, vamos falar sobre cada uma dessas técnicas, né? Vamos dar início nas técnicas básicas de adaptação do comportamento. Pode ir. A primeira delas, que a gente vai parar um minutinho aqui para falarmos sobre ela, é a comunicação verbal não verbal. Então, eu coloquei essa imagem aí do Chaplin, porque ele é um ícone do cinema mudo, né? Naquela época não tinha legenda, não tinha dublagem e não se falava nos filmes dele. Mas a gente em nenhum momento deixava de entender os gestos, os olhares que essa personagem desenvolvia nos filmes dele. E é isso a que eu me refiro, a literatura se refere quando fala em comunicação não verbal. Né? Porque vai ser possível a gente guiar o comportamento da criança por meio de um contato, ou seja, de um toque, né? Ou até mesmo da expressão dos nossos rostos, a minha expressão facial, eu vou avaliar a expressão facial do meu paciente na cadeira, através da nossa linguagem corporal, o nosso andar, o nosso vestir, né? Tudo isso fortalece as outras técnicas. Então, eu posso utilizar, junto com a comunicação verbal, a não verbal também. Eu posso fazer uma associação entre elas. Pode seguir, Denise. Isso tudo, gente, é na busca de conseguir alcançar o meu paciente, de chegar e estabelecer contato com ele, né? Então, o toque, como eu já disse, é uma forma de não verbal, né? O toque associado à descrição do procedimento, quer dizer, eu vou associar o não verbal com o verbal. E isso tudo pode afetar positivamente a experiência da criança, né? Fazendo uma sincronia com a minha fala, com os meus gestos, com o meu apresentar para a criança. Pode seguir. Então, isso a gente considera como dentro da comunicação verbal, não verbal. E essa foto, gente, para mim, ela é incrível, né? Então, a gente conversa com o olhar também. Então, com o olhar, a gente vai estar atento às expressões visuais do meu paciente. E olha que olhar que ele está encantado com os dedoches, né? Esse olhar, ele chegou a colocar a mãozinha na outra, abriu a boquinha, uau! Né? Como se estivesse maravilhado com a imagem. Então, ele não sabe nem falar verbalmente, mas ele está me contando que é uma coisa que ele gostou muito. Então, isso é a interpretação de uma comunicação não verbal. Né? Pode seguir. E é isso que a gente tem que dar bastante atento, pessoal. As expressões do nosso paciente. Às vezes, um olhar fala mais do que a fala propriamente dita. E seguindo com a segunda técnica, que é a falar, mostrar, fazer, é uma das mais aplicadas dentro da odontologia pediátrica, porque ela introduz normalmente a criança ao ambiente odontológico. E a gente usa muito para aquelas crianças que nunca foram no dentista, não tem noção do que vai acontecer lá. Então, a gente utiliza o falar, seguido do mostrar, seguido do fazer. Então, é sequencialmente, né? Então, ajuda a iniciar a criança no atendimento odontológico, e ela consiste em explicar os procedimentos ao paciente, quer dizer, eu vou dizer para ele o que vai ser feito, vou demonstrar para o meu paciente o que eu falei, né? Posso utilizar alguns objetos, posso utilizar um
boneco, eu posso pegar o baixa rotação com a escovinha de Robson, deixar encostar no dedinho dele. Eu estou demonstrando para ele o que é escovar os dentes como escova de Robson. Né? Então, eu vou estar demonstrando, eu vou ligar para ele ouvir o som, que vai sair um barulho dali, como que é o toque da escova no dedinho dele. Então, eu vou estar apresentando para ele os aspectos visuais, auditivos, olfativos, que é o cheiro. A gente tem alguns produtos bastante cheirosos, né, com cheirinho apropriado para criança e desenvolvido especificamente para ele, que a gente pode usar de mão disso para trazer a criança para a gente com coisinha cheirosa. E o tátil, né? Então, eu vou mostrar para ele e vou finalizar o que eu falei e demonstrei fazendo, né? Concluindo o procedimento. Pode seguir, Denise. Então, isso é a técnica do falar, mostrar, fazer, que é feito em sequência. Não podemos esquecer, pessoal, sempre utilizando o vocabulário. Lembra lá um dos primeiros slides que eu deixei em destaque a idade, né? Então, temos que avaliar a faixa etária que esse paciente está para que eu estabeleça a minha linguagem, a minha fala com ele, um vocabulário apropriado. Pode seguir. Isso é muito importante. Então, vamos ver algum exemplo aqui nas nossas próximas imagens do que é a técnica do falar, mostrar, fazer. Olha só, então, eu falei, vou demonstrar, está pegando lá o baixa rotação, está mostrando para ela, deixando ela pegar, né? E no final, nesse quadro aí de imagens, no final vai estar fazendo a profilaxia. Ó, a setinha está mostrando para vocês. Ao final, aí, eu vou concluir o que eu disse e o que eu demonstrei. Então, é uma sequência, né? Por isso que não pode inverter. A técnica é falar, mostrar e fazer. Certo? Pode seguir. Então, essa é uma técnica que eu sou fã dela. As crianças aceitam muito bem. A seguinte é a modelagem. O que é modelagem? A modelagem, a gente vai pegar um modelo, nós vamos utilizar um modelo, que pode ser uma criança que você sabe que comporta bem, pode ser até mesmo um amigo, um parente do seu paciente que você quer fazer a demonstração, né, que sabe que ele vai comportar bem, e eu vou realizar um procedimento nele enquanto o outro paciente que eu quero alcançar vai estar assistindo. Então, a modelagem ela é a exposição do paciente a um ou mais indivíduos que demonstrem um comportamento adequado. Então, a imagenzinha lá está mostrando o dentista fazendo uma profilaxia, enquanto a menininha está sentada assistindo tudo isso. Então, o paciente, como observador, a finalidade dessa técnica é que o paciente observador imite ao paciente que eu estou atendendo na cadeira. Então, eu vou pegar um que se comporta bem, porque eu quero que o que estará assistindo se comporte bem também. Então, isso é utilizar da modelagem para conseguirmos uma abordagem favorável com o paciente, né? Onde ele vai viver uma experiência similar àquele que ele está assistindo. Então, ele vai observar e vai aprender os padrões de comportamento, porque se ele nunca foi no dentista, ele não sabe. Então, eu vou modelar o comportamento desse meu paciente para que ele me ajude na realização do tratamento. Ok? Pode seguir. A próxima técnica que nós vamos comentar é a distração. A distração ela é muito importante, gente, porque nós vamos estar utilizando alguns recursos, principalmente no momento de mais tensão do tratamento. Qual que é? Anestesia, né? Então, a distração ela é utilizada para desviar a atenção da criança de procedimentos desagradáveis. Então, eu considero a anestesia um procedimento desagradável. A gente já espera que a criança sinta, né, alguma coisa. E aí eu vou tentar fazer alguma coisa legal que eu sei que ele goste, para que ele não possa ficar ligado naquele momento de estresse, que é a da introdução da agulha. Então eu vou tentar distrair o meu paciente para que ele não possa nem perceber quando eu fazer a punção. Pode seguir, Denise. Então eu posso utilizar de alguns recursos, eu posso utilizar de bonecos, que alguém fique do lado me ajudando, mostrando a boneca para a criança. Eu posso utilizar de música, de filme, na televisão, né, dentro do consultório.
O diálogo também, nunca na hora de processo, do processo anestésico, gente, não deixe cair aquele silêncio mortal. Lá na clínica a gente não tem televisão. Se quiser colocar um celular para tocar uma música lá na hora, para te ajudar, não tem problema, né? Mas, Professora, tem oi, uma dúvida. Quanto a oi. isso, a gente pode aplicar antes o anestésico tópico e usar o efeito dele como um recurso? Ah, já acabou? Já passou? Mas se você vai fazer anestesia na sequência, Isso, vai? Então isso. não é muito legal você falar que acabou, porque não acabou. Né? O pior vai vir depois. Então, se eu falar que acabou e eu ainda for fazer anestesia, entra naquele tópico que eu falei que não está sendo muito honesto. Então, isso pode entrar em descrédito. Então, não utilize o termo acabou se não vai acabar, ou que não esteja próximo de acabar. Mas eu posso usar o tópico, sim. O tópico é fantástico e ajuda muito a gente. Desde que ele seja usado dentro das recomendações por alguns minutos, como vocês vão ver, né? Ele ajuda muito. Então, antes da anestesia, sempre a gente faz uso de anestésico tópico, sim. Mas aí você pode florear, né? Você não vai falar que acabou. Olha só, seu dente já começou a dormir, mas ele tá só começando, tá tirando a sonequinha. Mas o sono mesmo, ele vai, a hora que ele tomar o xaropinho. Aí o xaropinho vai ser anestesia. Estou inventando aqui agora, né? Mas isso fica da criatividade de vocês, né? E, Professora, oi? Pode falar. eu estava assistindo uma aula de uma odontopediatra em que ela falava justamente da hora da anestesia. E Sim, ela falava que não é legal a gente usar palavras como picadinha, esse tipo de coisa para o paciente. O que a gente vai falar? Porque a gente não pode mentir e a gente tem que preparar eles para aquele momento. exatamente. Então, eu vou falar o quê para uma criança, por exemplo? Uma palavra que eu usaria para não assustar. Dinamita, eu vou falar o que eu uso muito e que funciona, eu gosto, porque eu já vi resultado. Quando, na hora da punção da agulha, eu falo, olha, você vai sentir um apertãozinho. E eu ainda pego e encosto no bracinho dele. Se eu tiver de luva, meu auxiliar, né, que vai fazer. Quer ver? Coloca aí, ó. Põe a mãozinha aí, tia. E aí dá um apertãozinho no braço. Ou então, com o meu dedo enluvado, eu vou lá na mucosa onde eu vou fazer anestesia e aperto. Falou, você está sentindo isso daqui? É um apertãozinho, tá vendo? Olha, eu coloquei o dedo lá. E é isso que você vai sentir quando ele estiver tomando o xaropinho. Eu uso muito a palavra uma apertadinha. E funciona muito bem. Porque aí você vai lentamente administrando, vocês vão ver dentro da aula de anestesiologia, que é necessário a gente fazer uma anestesia bem lenta, tranquila, para diminuir a sensação dolorosa, né? E é justamente o que ele vai sentir, é como se ele tivesse uma zona de pressão ali, né? Então eu utilizo muito esse termo, apertadinha, e apresento para ele. Eu estou utilizando a técnica do mostrar fazer. Né? Eu estou colocando o dedo, estou apertando, eu disse que vai apertar e depois vai apertar mesmo, através do ato anestésico. Isso ajuda muito, mas realmente não é aconselhável você falar, ó, oh, vai receber uma picadinha. Isso não é legal, porque ele já fica em sobrealerta, né? E manda ver. Se você não quiser nem utilizar, e tem que explicar o efeito também do anestésico, porque se você não explicar, ele vai sentir aquele desconforto que ele não vai sentir, e às vezes ele começa a chorar não pela dor, mas pela sensação de dormência. Então é importante você falar, oh, aqui vai dormir, a região vai dormir, mas vai acordar quando você for embora para casa. Então é bom você já deixar ele preparado quanto ao efeito da anestesia também, tá? E você falou muito bem, evitar e não mentir. Se ele quer saber, floreie, use a criatividade, né? Com criança a gente tem que ser criativo. Muito bem. Tô adorando, gente. Pode me parar mesmo, se vocês quiserem. E olha só, essa imagem aí mostra pra gente umas formas de distração. Olha só, tem a criança desenhando, você pode dar um bloco, né? Vai fazer algum procedimento que não vai te atrapalhar, tá lá desenhando, porque eu sei que ela gosta de desenhar, então eu dei um bloco para ela desenhar. Tô lá anestesiando, o que ela tá fazendo nessa imagem de baixo? Lendo um gibizinho, uma história em quadrinho. Eu sei que ela gosta, então deixo lá no consultório uma série de gibizinhos
ela está tranquila e bem no momento da anestesia. Isso eu vou conversando, né? Eu nunca deixo em silêncio. Eu sempre tento trabalhar com a audição, mesmo que eu estou falando a respeito do gibi, para que ela possa estar tranquila e nem se lembrar do que está acontecendo ali no momento. Então, são formas de distração que a gente pode estar utilizando. Pode ser filme, pode ser várias coisas. A próxima técnica é o reforço positivo. Essa, gente, ela é fantástica, ela faz milagre, essa técnica, quando a gente precisa de trazer o paciente ao tratamento, né? Então, o que é o reforço positivo? Eu coloquei de imagem aí uma caixa. Eu costumo falar que é uma caixa de surpresa. Quando eu estava no consultório, eu tinha um baú do tesouro. Então, a minha caixa de surpresa era um baú do tesouro. Ele era todo decorado, com medalha, com joias saindo para fora. Eu tenho uma irmã que é artista plástica, ela fez um baú para mim. Gente, vocês não sabem o tanto que os meninos sonhavam em terminar o atendimento e abrir o baú do tesouro. Lá dentro eu punha um monte de besteirada que menino gosta, né? E isso é uma das formas de trabalhar o reforço positivo. Então, olha só, o reforço positivo é uma recompensa, né? Que é uma recompensa que eu vou oferecer ao meu paciente por comportamento legal. Se ele comportou bem, eu vou falar para ele que ele vai ganhar uma recompensa. Agora, isso não significa que seja sempre necessário um presente. Não, a recompensa eu posso falar de um elogio, porque ele abriu a boca grande, porque ele ficou quietinho. Então, eu sempre faço, se eu for utilizar a forma de elogio, eu tenho que elogiar especificamente aquilo que foi legal. Não deixar aberto. Ah, parabéns. Parabéns para quê? Por quê? Então, quando eu dou os parabéns e faço um elogio, porque você conseguiu fazer um bocão de jacaré. Então, é sempre bom você reforçar aquilo que foi, destacar aquilo que foi favorável, né? É uma forma de reforço positivo, o elogio, um abraço. Se quiser presentear com uma besteirinha, um balão, um carrinho, é outra forma de reforçar esse comportamento. Então, aqui também entra a criatividade, o poder da criatividade, né? Porque você vai estar reforçando aquele comportamento. Se ele vai voltar para fazer outros procedimentos, você quer que ele comporte igual aquele dia. Então, esse reforço positivo já é justamente para te ajudar nisso daí. Quando ele voltar, ele fica bonitinho da mesma forma. Então, a tendência é que, ao serem motivadas, repitam o comportamento nas próximas consultas. Então, isso é o reforço positivo, né? Pode seguir. Então, essa técnica é maravilhosa. Aí vocês podem me perguntar, professora, e se ele não comportou legal e eu estava com uma besteirinha lá dentro da caixa de surpresa, ele ganha ou não ganha? Aí é vocês quem decidem. O que combinar é o que tem que fazer valer. Você pode dar o presente, mesmo ele não tendo comportado legal, depende da forma que você combinou com ele. Eu costumo fazer o seguinte, isso é uma experiência própria que eu passo a vocês. Quando eles não têm um comportamento legal, e eu já tinha combinado no início que ele ganharia uma surpresinha se ele tivesse comportado legal, eu não dou. Mas eu falo para ele o seguinte, olha, você hoje não ganha o balão, igual a imagem está mostrando aí, mas se na próxima vez que você vir, você me ajudar fazendo bocão, ficando quietinho e eu finalizar o que eu tenho para fazer, você vai ganhar 2. O de hoje e o da próxima. Gente, vocês não têm noção como isso funciona. E às vezes eu dou até 3 na sessão seguinte, quando eles colaboram. A mãe sempre chega falando, doutora, falou isso a semana inteira para mim. Então, isso funciona muito, mas porque eu já tinha combinado. Então, vai muito do que vocês combinaram. Entra a honestidade aí. Combinou que só ganha se fizer bocão, tá. Então, combinou, mantenha. Mas aí você pode oferecer 2, 3 na próxima, se ele conseguir comportar legal, né? Então, fica a critério de vocês. Mantenha o que foi definido na primeira consulta. Então, aqui é uma demonstração de um reforço positivo. A criança ganha um balão aqui, está toda feliz, um balão cor-de-rosa, que era o que ela queria. Pode seguir, Denise. É uma forma de reforço positivo. Essa técnica, eu chamo a atenção de vocês, que é a controle de voz. A técnica de controle de voz, ela
pode ser mal interpretada. Então, ela é muito importante a gente conversar com os pais antes de fazer a utilização dela. O que é controle de voz? É quando eu vou fazer uma alteração controlada do meu tom de voz, quer dizer, tem hora que eu vou falar mais alto, tem hora que eu vou falar mais baixo. Isso tudo é para que a criança fique atenta aos meus comandos. Às vezes ela está chorando muito, ela está se debatendo, ela não consegue, devido ao choro alto, ouvir o que eu estou querendo dizer para ela. Então, às vezes eu utilizo esse controle de voz, alterando, eu falo um pouco mais alto para que ela possa me escutar, e eu direcionar o meu comando, o que eu quero que ela faça, né? Para tentar acalmar e conduzir esse comportamento melhor. Porém, os pais devem estar muito bem orientados, porque ela pode ser mal interpretada e achar que você está gritando. E, na verdade, a gente está falando um pouco mais alto, mas não é gritar. Né? Mas, é como eu falei, se você acha que vai ser necessário utilizá-la, você tem que explicar para o pai antes, tá certo? Para não ter dissabores na interpretação da técnica. Essa técnica, quando eu utilizo um tom de voz mais alto ou mais baixo, eu vou estar desviando a atenção da criança daquela conduta difícil, ruim, que ela está tentando impedir o tratamento, né? Chamando ela para interagir com você. Você quer que ela te ouça? Você quer que ela faça determinada coisa para você? Você quer que ela abra a boca ou fica com a cabeça quietinha? Enfim, você precisa que ela te ouça para ela poder fazer o que você está solicitando. E às vezes a gente lança a mão de falar um pouco mais alto. E essa técnica também ela estabelece papéis apropriados na relação adulto e criança. Olha só, hoje as crianças estão muito sem limites. E às vezes o comportamento que ela vai ter na sua cadeira é o que ela está tendo o costume de fazer em casa, que os pais não têm autoridade sobre ela. Porém, no seu ambiente de trabalho, a autoridade é você, é o cirurgião dentista, isso tem que deixar muito claro. E às vezes, quando a gente utiliza esse controle de voz, é justamente para estabelecer, eu sou a autoridade aqui, então você tem que me ouvir. Então, às vezes é uma técnica que funciona desde que ela é aplicada corretamente, desde que os pais estejam de acordo, tá bom? Mas é uma técnica que a gente fica meio pisando em ovos com ela. Mas é uma técnica muito boa, já usei, já funcionou muitas vezes comigo, tá certo? Pode seguir. A próxima técnica, ainda sobre o controle de voz, né? Deixava eu na porta da faculdade e buscar. Não, eu passo aqui na rua. Oi, alô, Eduarda? Acho que o microfone está aberto. Então, as instruções sobre... Umas meninas lá. Oi, Eduarda. O microfone está aberto. Denise, desabilita aí. Quem é aqui? Tá. Nossa, Ricardo toda a vida lembra. Pode fazer mais. Ótimo. Então, as instruções devem ser passadas, né, de forma clara, como eu já falei, fornecendo os comandos que você quer que ela siga, né, para estabelecer um guia de comportamento. Outra coisa que eu tinha esquecido e o slide está me lembrando aqui. Para a gente aplicar o controle de voz, tem que ser para crianças com mais de 3 anos de idade. Por quê? Aí entra aquele tópico da cognição. Qual que é a condição, o desenvolvimento dessa criança? Né? Então, ela já entende? Normalmente, menores de 3 anos não vai entender. Então, é ideal que se estabeleça a controle de voz com crianças um pouquinho maiores. Então, acima de 3, 4 anos, onde você vai fazer o seu comando de voz e ela vai te entender. Menores de 3 anos, não há indicação para essa técnica, certo? Porque ele não é competente na linguagem o suficiente para ele assimilar o que você quer dela. Tudo bem? Pode seguir, Denise. Eu já estava esquecendo de falar sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. Então, o controle de voz, ela tem, sim, faixa etária para ser aplicada. A outra técnica é a presença e ausência materna. Gente, tem mãe que é uma gracinha, ajuda a gente infinitamente, mas tem mãe que às vezes atrapalha, né? Fala bobagem mesmo, e às vezes estimula a sensação da criança para a dor, que é o que você está querendo fazer ela esquecer no momento, né? Então, tem mãe que atrapalha, tem mãe que ajuda.
E é por isso que às vezes a gente tem que pedir o afastamento de alguma delas para conseguir uma condição de comportamento satisfatória. E isso é uma técnica que tem diversas opiniões na literatura, né? De que a mãe permaneça ou de que a mãe se afaste. Mas normalmente a gente nunca pede que a mãe afasta por completo. Às vezes ela fica só fora do campo de visão das crianças, porque a gente não quer que ela interfira com a presença dela. Tem criança que fica mais mimada mesmo diante dos pais. Então, se isso acontecer, a gente pode pedir que ela fique atrás do apoio de cabeça da cadeira para a criança não a perceba, mas que ela vai estar junto ali com a gente. Então, isso é uma forma de a gente considera como ausência materna, mas não precisa sair da sala por completo, né? Hoje, os filhos são muito mal conduzidos, são mal orientados, não têm limites, como a gente sabe, e às vezes é preciso a gente fazer esse afastamento para conseguir nós sermos autoridade lá na sala do consultório, né? E às vezes a presença da mãe minimiza a ansiedade. Tem criança que com a mãe fica mais tranquilo. E é por isso que você tem que perceber qual que vai ser a melhor forma. A mãe estar, ou o acompanhante, que seja, não falo mãe, mas pode ser pai, pode ser outro acompanhante, que a criança se sinta bem. Então, a avaliação, você quem vai definir a presença ou a ausência da mãe junto no atendimento, tá certo? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para definir isso aí, qual que vai ser a melhor forma. Pode seguir. Então, às vezes tem mãe que ajuda, como eu já falei, e tem mãe que prejudica. Então, vai ser o profissional que vai definir isso aí. Pode seguir, Denise. Isso é importante, a gente ter essa sensibilidade para estabelecer o que vai ser legal. Isso tudo, gente, tem um objetivo. Então, vai a mãe junto ou separado, não importa. O nosso objetivo é diminuir o desconforto da criança na cadeira, é garantir a atenção dela com a gente durante o tratamento, fazer um link, estabelecer uma comunicação legal entre você e o paciente, evitar comportamento negativo. Se a mãe está junto e a criança fica calma, por que ela não pode ficar? Claro, ela vai ajudar. Então, e também realçar a comunicação pais, criança e dentista. Gente, essa é uma tríade inseparável que a gente precisa aprender a trabalhar com ela, né? Como eu disse, são menores de idade, eles não respondem por eles mesmos e a gente precisa de uma autoridade legal para que a gente possa, então, estar podendo trabalhar bem. E pode ser utilizada para qualquer criança, não só dos pequenininhos, mas dos maiores também. Pode seguir. Tudo bem, pessoal? Então, nós finalizamos as técnicas básicas. No conteúdo que foi passado para vocês na leitura adicional aí, vocês vão encontrar todas elas. E agora eu vou falar brevemente, curtinho, só um pouquinho, para não deixar passar em branco, que no livro tem, sobre as técnicas avançadas de adaptação do comportamento. Eu acho que no link que eu passei para vocês foi da edição mais antiga, foi a primeira edição, onde ele considerava óxido nitroso como técnica básica. Então, vocês vão ver isso lá no link, mas hoje ela já não é mais assim. Hoje a sedação com óxido nitroso ela é considerada como técnica avançada. Tudo bem? Pode seguir. Então, dentro das técnicas avançadas do controle do comportamento, só lembrando aqui, vai ser a inalação com óxido nitroso, que hoje ela é avançada, estabilização protetora, sedação e anestesia geral, tá bom? Pode seguir. Então, eu vou falar brevemente sobre elas. Então, quando que eu vou definir? Quando eu vou falar, bom, já não consigo fazer com as técnicas básicas, né? Eu preciso passar para um plano B, eu tenho que ter um plano B. Então, para eu decidir isso, o que eu tenho que considerar? Já testei todas as técnicas básicas do comportamento e a criança não responde. Já tentei 1, 2 sessões e ela não colabora. Gente, tem criança que realmente a gente não faz milagre. Ela precisa de um reforço medicamentoso.
ou de uma restrição de movimentos, porque ela não colabora. Graças a Deus, essa é a minoria, né? A pequena parte das crianças. Mas tem criança que realmente a gente não consegue com as técnicas básicas. Então, eu tenho que julgar que eu já testei todas e não funcionou. Eu tenho que avaliar o desenvolvimento físico-emocional dessa criança, né? Eu tenho que avaliar o comprometimento psicológico também dessa criança e, principalmente, o que os pais querem, né? Eu preciso ter o consentimento dos pais para estar partindo para um plano B, digamos assim, que é através das técnicas avançadas que eu posso considerar. Então, tudo isso eu tenho que estar bem definido e por escrito, né? A participação dos pais concordando com a sua proposta. Pode seguir, Denise. Então, a gente tem que ter um plano B. Quando eu testei todas as básicas e não funcionou, vamos partir para o plano B. Pode ir. Então, o plano B podemos considerar como a estabilização protetora. Olha o nome, gente. Antigamente o povo falava, vai amarrar meu filho, né? Então, vocês não vão utilizar esses termos mais a partir de agora, quando a gente for falar da necessidade de restringir movimentos, é estabilização protetora, porque eu vou estar, na verdade, protegendo o meu paciente, me protegendo de algum acidente, né? Então, o que é a estabilização protetora? É limitar os movimentos. A criança não vai ter mais aquela liberdade de movimentação. Mexer a mãozinha, na hora da anestesia essa mãozinha pode escapulir e machucar, quebrar a agulha. Então, eu vou estar protegendo o meu paciente de movimentos intempestivos, né? Pode ser feito através de dispositivos, por exemplo, um pacote pediátrico é um dispositivo, uma MACRI, que é a maca pediátrica, também é outro dispositivo, ou eu posso utilizar o próprio pai ou a própria mãe para estar segurando. Então, essas são formas de estabilização protetora, né? Indicada para pacientes que não são colaboradores ao tratamento odontológico. É claro, eu não vou estabilizar um paciente que colabora, que fica quietinho, não há essa necessidade. Pode seguir. Então, essa é a estabilização protetora. A finalidade, olha só, é reduzir ou eliminar movimentos intempestivos, proteger a criança e a equipe, né, o dentista, como eu já falei, ou no caso, por exemplo, chegou um traumatizado no consultório, né, então eu preciso fazer, a criança está machucada, não quer colaborar, eu posso utilizar a estabilização protetora num tratamento de emergência. Depois eu posso trabalhar com ela para não precisar utilizar mais, né? Então, é para aquelas crianças realmente que não colaboram com a finalidade exclusiva de segurança entre o dentista e o paciente. Pode seguir, Denise. Então, não é nem um caráter restritivo, punitivo, na verdade é para proteção mesmo. Um exemplo é a maca pediátrica, que é essa daí, é um dispositivo que a gente deita a criança e velcra ela para poder fazermos o procedimento. Ela é móvel, ela pode ser colocada do lado da cadeira e fazer o procedimento ali mesmo. Essa é considerada, chamada de MACRI, usada mais para crianças menores de 3 anos, para a primeira fase da vida, né? Pode seguir. Então, essa é a MACRI, só para curiosidade mesmo de vocês. Aí, nós temos outro exemplo de MACRI, que é a maca infantil, né? Pode seguir. Só mesmo a título de curiosidade, para vocês verem. A gente sempre utiliza com crianças menores. Aqui é a forma de estabilização protetora, onde nós vemos na própria cadeira odontológica, aqui utilizando nenhum recurso, apenas a